Ser bola de ouro é o sonho de todos os jogadores, estar no topo do mundo e ser reconhecido mundialmente. Porém, para Vinícius Júnior, a bola de ouro de 2024 pode indicar um problema ainda maior que não ganhar. Primeiramente, vamos deixar claro, Rodri não é o melhor jogador do mundo. A bola de ouro de 2024 já vem sendo debatida como uma das mais injustas da história, e há alguns fatos que corroboram isso. Rodri, mesmo quando eleito como o melhor jogador da Eurocopa, foi contestado. Ao longo da competição, ficou claro para todo mundo que o melhor jogador da Espanha era Lamine Yamal. Mas ao que parece, por ter vencido o prêmio de melhor jogador jovem, o prêmio foi dado a Rodri, talvez para não gerar discussões, ou pelo bom e apenas bom desempenho de Rodri na competição. Não me entenda mal, Rodri é um craque, e há anos vem sendo um dos melhores jogadores do mundo, o melhor na sua posição, fundamental para o Manchester City e para a seleção espanhola. O SofaScore, uma das plataformas que mede o desempenho dos jogadores e conta com várias estatísticas, nem coloca Rodri no seu 11 ideal da Euro. Mas afinal, o que faz alguém o melhor do mundo? Ao longo dos anos, nos acostumamos com os melhores sendo eleito basicamente pelo desempenho individual e com a equipe, em duas competições principais, Champions League e Copa do Mundo. Lógico que há exceções, mas essas são as competições com o maior peso no futebol mundial. A maior competição de clubes do mundo e a maior competição de seleções do mundo. E quando há exceções, como Messi e Ronaldo Fenômeno, são pelos números individuais tão brutais que é impossível de ignorar. O torneio realmente relevante que Rodri ganhou na temporada 23-24 foi a Eurocopa. Jogadores que impactaram muito mais seus times foram campeões da Premier League e não foram eleitos melhores do mundo, como Henry, que foi artilheiro e campeão invicto da Premier League, e nunca teve uma bola de ouro, além de ser campeão do mundo em 98. Então, ao não ser que algo muito profundo tenha mudado nos critérios e no peso das competições, critérios esses que o próprio prêmio criou, a bola de ouro da temporada 23-24 premiou o cara errado. No Manchester City campeão, Haaland e Foden foram mais protagonistas que Rodri, e Vinícius Júnior foi o melhor jogador da Champions League e fez gol na final, e assim como Rodri, foi campeão nacional. Além de não ter comparação o número dos dois na temporada. Um defensor ganhar a bola de ouro é algo tão raro que apenas 3 conseguiram. Matthias Sammer, campeão da Euro e da Champions em 96, Cannavaro, campeão da Copa do Mundo de 2006 e Beckenbauer, que é considerado por muitos o melhor zagueiro da história. Óbvio que Rodri não é zagueiro, mas ainda assim é um primeiro volante, um jogador que apesar da qualidade absurda, armar e desarmar, na maior parte do tempo não está envolvido em assistências e gols. O melhor jogador do mundo tem que estar diretamente ligado e participar ativamente das conquistas do seu clube. Os títulos que seu clube ganhou não deveriam existir se aquele jogador não estivesse lá. Não precisamos olhar os números, porque dessa forma fica realmente difícil comparar um primeiro volante com um cara de lado de campo. Mas se utilizarmos esse pensamento, será que sem Rodri a Espanha seria campeão da Euro e o City seria campeão da Premier? E o Real Madrid seria campeão da Champions League sem o Vinícius Júnior? Ao responder essas perguntas, fica claro o tamanho da injustiça da bola de ouro. E o termo é injustiça, pois erros são cometidos com a intenção de fazer algo certo. E injustiça é deixar de ver algum fato ou ignorá-lo ao tomar uma decisão. E foi exatamente isso que a France Football fez com o Vini. Não espero que as minhas próximas palavras virem verdade, mas e se essa foi a melhor temporada e a única que fez Vini ser o melhor do mundo? Não tem como reparar isso na carreira dele. Por isso, injustiça é o termo correto. Esclarecidas as questões futebolísticas, digamos assim, vamos agora entrar em um mar lotado de tubarões. Durante esse vídeo, vou ser obrigado a não dizer algumas palavras. O que o Vinícius Júnior sofreu na Espanha foi absurdo, mas ao dizer algumas palavras, eu posso prejudicar todo o conteúdo do vídeo. Então, quando eu dizer ofensas, vocês vão entender que se trata de ismo. E quando eu dizer idiotas, vocês vão entender que se tratam de istas. Infelizmente, para nós brasileiros, não foi na Europa que Vinícius foi vítima de ofensas pela primeira vez. Nós também temos um país lotado de idiotas, e possivelmente a primeira vez que foi ofendido não foi em um campo de futebol. Por mais triste que seja, ele deve ter enfrentado ofensas a vida inteira. Mas como estamos falando de futebol, vamos relembrar um caso emblemático que aconteceu aqui mesmo em terras tupiniquins. Em 2017, em um clássico entre Botafogo e Flamengo, a família de Vini assistia seu jogo em um dos camarotes do estádio Newton Santos. Alguns torcedores, ou na verdade, idiotas, que estavam abaixo do camarote começaram a proferir ofensas à família de Vini. Outro acontecimento importante, acreditem se quiser, ocorreu durante um programa da Sport TV ao vivo.
Enquanto comentava sobre o desempenho de Vini, um dos jornalistas da bancada o chamou de Neguebinha Júnior, um termo pejorativo que não só tentava mostrar que Vini não era uma promessa e era superestimado, mas também esconde ofensas veladas. Esses casos no Brasil servem apenas para mostrar como aqui também fomos ofensores de Vini, e é o que parece muitos esqueceram quando começaram a ocorrer os casos na Europa. E falando da Europa, foi lá onde essas ofensas pioraram muito. Conforme Vini foi ganhando reconhecimento e começando a se adaptar ao Real Madrid, essas ofensas começaram a aumentar. E quando o Vini se torna um dos principais jogadores do time e do mundo, são quando ocorrem os maiores casos, como quando os torcedores do Atlético de Madrid penduram o boneco de Vini. Os gritos o comparando com animais e as ofensas infelizmente eram frequentes, mas surpreendendo muita gente, Vini começou a revidar, indo a redes sociais e cobrando providências de La Liga, sendo bem duro com a organização. Durante os jogos, mostrando os torcedores que estavam gritando essas ofensas e dando declarações fortes para a mídia sobre os casos ocorridos e deixando claro que não iria se calar. Vinícius se tornou um símbolo contra o racismo no futebol. Mesmo tão novo, mobilizou a imprensa, torcedores e organizações, recebendo o apoio de diversos jogadores, celebridades e principalmente do povo brasileiro. Porém, esse apoio pode ter mudado o Vini e não nos deixado ver algumas coisas. A partir daqui, vamos começar a entender um pouco mais como essa mudança de postura de Vini pode ter prejudicado ele e pode continuar prejudicando no decorrer da sua carreira. Fora as críticas futebolísticas e as questões sensíveis raciais, uma visão que vem crescendo muito na Europa e que para nós brasileiros não tem chegado é que Vinícius Júnior começou a se tornar um jogador problemático, um jogador agressivo com companheiros, agressivo com outros jogadores e com a arbitragem. Essa visão a respeito de Vini pode ser novidade para nós, mas na Europa e principalmente na Espanha é uma visão que a imprensa e torcedores vêm debatendo bastante, virando discussão em programas esportivos, e alguns torcedores sempre deixam esse adendo a respeito de Vinícius. Falam do seu futebol, que é magnífico, ele é um dos melhores jogadores da Europa, na opinião de todos, de muita gente. Ele é o melhor jogador do mundo, porém ele tem esse problema comportamental e de respeito com companheiros, com arbitragem, com rivais, passando um pouco do que seria um jogador provocativo, que para europeus no geral já é um problema, começando a se tornar um jogador problemático. Aquele jogador que está sempre envolvido em brigas, envolvido em bolinhos no meio do campo, é aquele jogador que sempre vai cobrar o árbitro de maneira mais frontal e que também atrapalha o jogo e muitas vezes atrapalha o espetáculo, já que os torcedores não saem das suas casas para verem pessoas discutindo, batendo boca. E para nós sul-americanos, brasileiros, essa visão pode até ser um pouco equivocada por parte dos europeus, mas é normal na Europa. Como eu já tinha falado anteriormente, os europeus têm essa visão sobre o futebol, sobre o espírito esportivo e sobre fair play, diferente do que a gente tem. O jornalista Marcelo Beckler, da TNT, trouxe um pouco dessa visão num dos programas que debatiam a respeito da Bola de Ouro, falando de como a Espanha, principalmente, que é a visão dele que trabalha lá, está vendo o Vinícius Júnior e que talvez, só talvez, não seria surpreendente ele não ter ganho a Bola de Ouro, já que a visão a respeito do Vinícius Júnior de seu comportamento em campo não é boa, na verdade é bastante ruim por parte dos europeus. Infelizmente, por conta das questões que envolvem Vinícius Júnior e essas ofensas, a declaração de Beckler não foi bem aceita, até mesmo no programa, parecendo que os seus companheiros de bancada não aceitaram muito bem suas explicações e principalmente o público começou uma onda de cancelamento em cima do jornalista, o que é normal e vem se tornando cada vez mais normal. Pessoas têm bastante dificuldade de ouvir aquilo que elas não concordam e não conseguir atacar a pessoa que está dizendo. Então, infelizmente, isso aconteceu com o Beckler. E eu vou estar deixando o vídeo da TNT na descrição para que vocês possam tirar as conclusões de vocês. Mas deixando de lado essa questão do Beckler, do programa, a questão do Vini e a forma como ele tem sido visto é bastante preocupante para ele e para a carreira dele. Jogadores que costumam ter essa visão de imprensa, de torcedores, acabam sim sendo prejudicados em prêmios esportivos, começam a ser perseguidos por imprensa e por alguns torcedores que começam a atribuir tudo que acontece de errado àquele jogador, a forma como ele se porta em campo. E no nosso caso, principalmente como brasileiros, isso não é novidade. A gente tem bem recentemente o caso do Neymar, e a gente pode dizer claramente que o Neymar teve isso em grande parte da carreira dele na Europa. Muito por conta da postura dele mesmo dentro de campo, até um pouco fora de campo, que o Vini não tem. A gente vê que o Vini parece ser muito centrado fora de campo. Não temos casos de baladas, de fugas de concentração, como era natural e acontecia muito com alguns jogadores, e com o Neymar já aconteceu.
e a vida privada dele parece ficar bem longe dos holofotes da mídia brasileira e da mídia internacional. A questão é que, infelizmente, esse paralelo entre os dois pode demonstrar um pouco como vai ser o futuro do Vini na Europa. A gente sabe que em vários momentos o Neymar era muito criticado, não só pela mídia brasileira como pela mídia europeia, e começava de certa forma até a ser perseguido. Porém, na época de Neymar, por mais que tenha jogado algumas temporadas para ser, talvez, entre pelo menos o top 3 melhor do mundo, ele sempre teve aquela disputa com Messi e Cristiano Ronaldo, que era muito difícil para ele e seria para qualquer jogador que já existiu. Então o Neymar não foi talvez diretamente prejudicado, porque por mais que seja um craque geracional, ele disputou o topo do mundo com outros dois gênios e não esteve muitas vezes entre o top 3, na verdade, oficialmente apenas uma vez. Então essas críticas à postura de Neymar não prejudicaram ele nessas premiações. E o que parece, e o que muita gente vem discutindo, além da questão sensível e de ofensas que o Vini sofreu, é que essa questão pode ter pesado bastante na premiação da Bola de Ouro. E pensando no futuro, não só na Bola de Ouro atual, isso pode continuar pesando contra Vinícius Júnior. Por mais que pensemos que o prêmio vai premiar o melhor futebolista, uma das coisas que eles levam muito em consideração é a questão do fair play desse futebolista. Então, quando o futebolista deixa de mostrar um fair play ou deixa de mostrar respeito a adversários, a torcedores, isso pode pesar no prêmio. Por mais que no meu ponto de vista isso seja extremamente injusto, como foi a premiação desse ano da Bola de Ouro, isso acontece, isso é um fato. A gente sabe que na Europa as coisas são um pouco diferentes. No fim, gostemos ou não, queremos ou não, mesmo um craque, um jogador excepcional do calibre do Vini, pode ser perseguido pela mídia e por torcedores. A gente sabe que não é só no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo adora criar seus vilões. E jogadores de futebol não escapam disso e muitas vezes. A gente tem vários casos. Eu escolhi trazer o do Neymar porque eu acho que é o mais recente dos nossos jogadores brasileiros e que tem um paralelo muito próximo com o Vini. Eu quis trazer essa discussão principalmente porque eu vi que no Brasil estava sendo pouco debatido, as pessoas estavam sendo extremas, ou dizendo que o Vini não seria e não deveria ser o melhor jogador do mundo porque ele não era, ou que ele estava sendo perseguido, que isso tinha a ver com as ofensas, com os casos que ele sofreu na Europa. Porém, essa visão de que talvez um pouco da postura dele em campo, essa agressividade dele que veio aumentando nos últimos tempos, pode ter prejudicado ele, eu vi poucas pessoas falando. E principalmente, Vinícius Júnior é top 3, top 5 melhores jogadores da Europa há pelo menos 3, 4 anos. E ele vai continuar sendo, na verdade ele está até subindo nesse ranking e vai continuar disputando bolas de ouro. E só deixando claro, não tem justificativa para a premiação da Bola de Ouro. Como eu já disse anteriormente, trouxe até alguns fatos para corroborar isso, a Bola de Ouro deveria ser de Vini. Porém, por algum motivo que nós não sabemos, não foi. E nesse momento começa a aparecer as explicações. Algumas pessoas estão sendo mais extremistas, mas é melhor abordar por esse ponto de vista da questão comportamental, até porque é mais palpável. Até porque se abordássemos pela questão das ofensas, ficaria mais difícil. É uma questão extremamente relevante, mais até mesmo que o esporte. Mas ainda assim é uma questão extracampo. Só que infelizmente a gente não pode descartar que uma não premiação do Vini pode ter sido ocasionada por isso. Mas enfim, a ideia do vídeo era a gente discutir um pouco a respeito disso. Esse não é meu ponto de vista, como eu deixei claro. No meu ponto de vista, independente da postura do Vini dentro de campo a respeito de conduta, de comportamento, ele deveria ser bola de ouro, mas ainda não podemos ignorar o fato de que realmente as condutas do Vini dentro de campo vem piorando nos últimos tempos e ele tá ficando um pouco agressivo, o que tá chamando muita atenção para isso. Não justifica a perda da bola de ouro, isso eu sempre vou deixar claro. Acredito que ele tem que melhorar sim um pouco a postura, até porque mesmo nós concordando ou não, a imprensa e para os torcedores europeus, as posturas, a parte do fair play do esporte faz muita diferença e isso pode prejudicar sim a carreira do Vini. Mas e a sua opinião? Quero saber a sua opinião. Você acha que Vinícius Júnior vem sendo perseguido pelas ofensas? Ou você acha que realmente a postura mais agressiva que ele vem mostrando em campo nos últimos tempos pode ter prejudicado ele na bola de ouro e também pode prejudicar a carreira dele?